Poder está no ar. E hoje vamos descobrir os segredos por trás das grandes transformações empresariais e de carreira. Prepare-se para aprender com quem saiu de uma posição simples e chegou ao topo, liderando numa das maiores farmacêuticas do mundo. Fique ligado, porque o que vem por aí pode transformar a sua jornada também. E hoje eu tenho o prazer de receber o CEO da Lupin Med Química. Prazer, Alexandre França, comigo. Super prazer, André. Muito feliz de estar aqui. Muitíssimo obrigado pelo convite. Espero que a gente possa aqui falar sobre esse tema e também ajudar, enfim, você nesse desafio de carreira, jornada, liderança e colaboração em ambiente de trabalho. Então, primeiro eu queria falar um pouco sobre como começou o atual CEO, né, que não nasceu o CEO, mas você desbravou o mundo até chegar lá, né? E muita gente desiste no meio do caminho ou não acredita, né? Você começou a sua carreira como atendente do McDonald's. E como essa experiência moldou a forma que você lidera hoje? Vamos lá. Realmente é um caminho meio heterodoxo, né? Do que a gente está acostumado para ver. Mas não tem mistério nenhum. Na verdade, assim como um monte de jovens queriam emprego para poder ter uma graninha. Eu tinha 18 anos e tal... E queria ser independente, aquele negócio todo. E aí tinha vaga numa loja do McDonald's, no centro do Rio de Janeiro, uma loja grande e tal. E comecei como atendente. Naquela época, o McDonald's ele fazia absolutamente tudo, né? O funcionário, ele ora cuida do banheiro, ora faz hambúrguer, ora cuida de limpar, descascar a batata e tal. E aí fui fazendo carreira até chegar a gerente de loja. Né, sempre já mostrando muito cuidado com a parte comercial, com a parte de vendas. Mas o que o McDonald's me ensinou mesmo, e o que eu trago até hoje, é impressionante, a coisa ficou no meu DNA, é o cuidado e o treinamento com as pessoas. No McDonald's, o tempo inteiro, eu não sei como é que tá hoje, né, muitos anos, mas naquela época você tinha inclusive uma função chamada treinador. E existiam vários treinadores que ficam espalhados pela loja. Esses caras, o tempo inteiro, eles estão observando os demais funcionários, se ele está virando a chapa de hambúrguer da maneira correta, se ele está fritando a batata no tempo certo, se ele está cumprimentando o cliente da maneira adequada como deve ser. Então, eu acho que o mais importante hoje que as pessoas devem saber quando entram numa empresa e os líderes principalmente, cara, vai ter sempre alguém te observando. Então, você tem que ter muito cuidado com a atitude e palavras. O que você fala, você deve ter um cuidado muito grande para você fazer, porque as pessoas vão estar te observando. Você vai estar treinando, mesmo que involuntariamente, um monte de pessoas. Quando eu falo para a galera da Med Química, são 300, 400 pessoas, eu sei que cada gesto, cada palavra é observado e analisado. E depois, pode ter certeza disso, se eu não seguir exatamente o que eu falei, alguém vai te cobrar. Então, eu acho que isso foi a coisa que mais ficou no McDonald's. Cuidado com as pessoas, cuidado com o treinamento, melhorar sempre, né? A sua barra tem que estar subindo absolutamente todos os dias. Não se comparando com outros, não, mas se comparando com você mesmo. Eu acho que essa é a mensagem principal e eu carrego comigo. Alexandre, eu acho bacana sobre como você começou. Eu gravei um podcast falando sobre mentalidade, né? E, cara, as pessoas às vezes olham assim, daqui eu não vou sair, no máximo se chega um gerente, né, do McDonald's e tal. Eu acho que a mentalidade está muito alinhada com o propósito, né? Então, se você tem um propósito de vida alinhado e você tem uma mentalidade que você crê que você pode avançar, você vai embora. Mas quantos passaram ali pela posição de atendente e dali não vão para lugar nenhum? Porque eu acho que passa muito por essa mentalidade. O que você acha disso? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que força mental é absolutamente um pilar crítico para isso. Existem dois sentimentos ou dois valores que eu acho que são imprescindíveis no trajeto da carreira: resiliência e inteligência emocional. Inteligência emocional é algo que está na moda, não é tão velho assim, mas ela sempre existiu. As pessoas só não chamavam de inteligência emocional, chamava de maturidade, chamava de... enfim. E resiliência, né? Porque não só a vida, mas
as empresas, as pessoas vão estar te testando o tempo inteiro. E nem sempre você vai conseguir fazer as coisas da forma como você planejou. Né? Quando você pega... É igual uma viagem. Às vezes você quer sair do Rio de Janeiro para São Paulo de carro e pode furar um pneu, pode ter um engarrafamento na serra, um caminhão que está quebrado. Ou seja, algo que aconteceu que não estava quando você planejou aquela viagem. Na carreira da gente é rigorosamente a mesma coisa. Você traça uma linha mestra. Você tem que saber mais ou menos o que você quer. Né? Mas você tem que estar preparado para os obstáculos que vão acontecer. E óbvio, uma coisa que eu sempre falo também, tem um imponderável, André. Eu, pelo menos, eu não planejei a minha carreira detalhadamente. Dizer que eu previ tudo o que aconteceu na minha carreira é uma mentira deslavada. Se alguém consegue isso, por favor, me ensine. Né? Mas eu acho o seguinte, é uma relação de negociação que você tem com a sua vida. Mais ou menos você pega a sua vida e ela fala assim, você quer ir pra onde? Aí você dá um briefing pra ela, olha, eu quero ir pra uma praia, eu não quero uma praia muito cheia, eu não quero uma praia urbana, eu quero uma praia mais deserta. Você tá dando pontos cruciais, mas ela não vai te levar pra praia X, ela vai te levar talvez pra Y, baseado naquilo que você passou pra ela. Mas tem sempre um imponderável, tem um pouquinho de deixa a vida me levar, que eu acho bacana. Eu acho muito importante. A única coisa é que você tenha na sua mente um planejamento, uma resiliência que não deixe você sair muito do que você traçou. Agora, essa flexibilidade eu acho que é fundamental. Às vezes você pode não conseguir uma promoção, um aumento de salário naquele dia que você quer, mas ele vai vir depois. Persistência, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que para a vida da gente, pessoal e profissional, tem uma coisa que é muito importante: saber dizer não. Sim. Eu acho que quem aprende a dizer não de uma maneira natural, de forma educada, de forma apropriada e no momento certo, cara, você dá um avanço de qualidade de vida absurdo. Vai desde, não, hoje eu não tô afim de comer naquele restaurante, como, não dá para fazer isso nesse planejamento. Eu acho que é muito importante. Saber dizer não é um pulo do gato para a carreira de qualquer um. Então vou te perguntar aqui, você é CEO da Lupin Med Química, que a Lupin é um grupo indiano. Como é ser CEO de uma companhia que tem um aspecto tão amplo, né? E me conta um pouquinho sobre isso aí. As pessoas têm muito ainda uma imagem icônica do CEO, né? O cara poderoso, é o cara que manda e tal. Isso tem um pouco de verdade, mas tem muito de imagem também, né? Principalmente nas empresas multinacionais, elas têm estruturas hoje muito independentes. Então, por exemplo, nem é o caso da Med Química com a Lupin, mas em grande parte das empresas multinacionais, por exemplo, o CEO hoje ele não é o chefe direto do recursos humanos, ele não é o chefe direto de financeiro, todas essas áreas reportam diretamente para alguém. Na Med Química, eu acho até muito legal que isso não acontece, o reporte direto de todas essas áreas é comigo e eles têm o que a gente fala, um reporte indireto para pessoas lá fora. Eu acho isso muito bacana e coerente. Coerente por quê? Porque eu sou o representante da companhia. Se acontece alguma coisa, quem responde sou eu. Então, eu acho mais do que justo de que eu tenha um certo controle sobre tudo o que acontece na companhia. Agora, ser CEO, eu acho que ele significa duas coisas. A primeira você tem que estar preocupado com pessoas o tempo inteiro. Isso é fundamental. Ninguém chega em lugar nenhum se não for empurrado pela sua equipe ou por um grupo de pessoas. Quando alguém chega na empresa, por exemplo, me fala, eu gostaria de que você desse uma promoção, dá um aumento para Joãozinho. A primeira coisa que eu pergunto, e eu sempre ouvi também, é como é que Joãozinho é com as pessoas? Como é que Joãozinho é com a equipe dele, se ele tiver, ou com seus pares? Porque ninguém trabalha sozinho. Na empresa, nada. Você aqui no seu estúdio, na sua empresa, você não consegue fazer nada sozinho. Eu vou até puxar a próxima pergunta em cima disso. Como a comunicação aberta com os colaboradores impacta a cultura organizacional da empresa? É o que eu já estava falando. Eu acho que o principal da comunicação é você fazer o que você faz. Então a primeira coisa é ser verdadeiro. É óbvio que existem coisas que você não pode falar, mas isso não significa que você tenha que mentir. Basta dizer, olha pessoal, tem informações aqui que eu não consigo passar ainda, não estou autorizado.
né? Mas o mais importante é que você incentive a comunicação transparente e não só do CEO para as pessoas, mas também das lideranças. Porque a empresa pode mandar e-mail, a empresa pode mandar vídeo, pode fazer o que quiser, mas você quer saber mesmo, a versão é do seu chefe. Tudo aquilo que está acontecendo, você quer, ô chefe, o que isso quer dizer? O que isso vai me impactar? Então, essa cadeia positiva de comunicação parte do CEO, mas ela deve ser seguida de uma forma muito rigorosa por todas as lideranças. Alexandre, o que você considera essencial para uma empresa farmacêutica ser sustentável e gerar lucros? Olha, a primeira coisa é deixar isso muito claro, porque às vezes existe um preconceito muito grande de dizer que uma empresa visa o lucro. A empresa visa o lucro, mais do que natural. Sim, isso é deixar muito claro. É porque às vezes, não, a indústria farmacêutica está visando lucro nesse medicamento. Claro que está visando lucro. Obviamente, a gente gasta milhões em pesquisas e tem que buscar o lucro, desde que esse lucro esteja num patamar aceitável e seja justificado com benefícios que a gente está trazendo para o paciente, esse cuidado todo. Mas eu acho que o mais importante em termos de sustentabilidade, voltamos ao principal ponto, pessoas. Se você não cuida das pessoas, absolutamente nenhuma empresa é lucrativa e sustentável. Porque quando a gente fala assim, a empresa X, ela não é legal. Como a empresa X não é legal? O que é a empresa? A empresa é um CNPJ. Ela é uma pessoa jurídica, ela não existe. Quando você diz que uma empresa X não é legal, certamente a sua experiência naquela empresa com algum grupo de pessoas ou com todas as pessoas é que não foi legal. Tanto que é muito comum empresas que dizem que a empresa X não é legal e a empresa X é ótima. Então eu acho que o principal é você preparar as pessoas, trabalhar elas, desenvolvê-las, sempre buscando pilares de sustentabilidade. Eu acho que o mundo hoje não aceita mais uma série de comportamentos do passado. E obviamente você ter as pessoas capacitadas para fazer o que elas foram contratadas. Sem dúvida, e dentro do que você está falando, o ambiente de trabalho, né? Porque é o que você acabou de falar, né? O CNPJ, ok, mas a empresa é feita de pessoas, né? E muito importante o ambiente e a gestão desse ambiente, né? Para que o time consiga trabalhar para a mesma direção, né? Sem guerras internas, tem que se evitar muito, isso acontece muito no ambiente de trabalho. Qual o papel da inovação no setor farmacêutico, especialmente em um mercado tão competitivo? Eu acho que ele é fundamental. A gente é cheio de exemplos, né? Se hoje as pessoas estão chegando bem, relativamente bem aos 80, 85 anos, a indústria farmacêutica tem um papel fundamental. Óbvio, com a evolução da medicina, com a tecnologia de equipamentos, mas obviamente o desenvolvimento e a inovação nos medicamentos tem um papel muito importante para o aumento da qualidade de vida das pessoas. Você tem medicamentos que mudaram uma cultura, um jeito de viver. Um exemplo muito simples. Nos anos 60, 70, você teve um medicamento que finalmente cuidou do colesterol, o Lipitor, super famoso. Nos anos 90, você teve o Viagra, sim, que você colocou na vida sexual pessoas que se consideravam completamente fora. Isso mudou. Hoje em dia as pessoas falam aí do Ozempic, de vários medicamentos que têm indicação para perda de peso e para diabetes. Então eu acho que a indústria farmacêutica é, sem dúvida nenhuma, um dos principais setores em que a inovação está na pele, assim, está no DNA da gente. E muito do que você está falando, assim, a população vivia... O cara chegava com 50 anos, ele era guerreiro, né? É velho. Hoje, com 50 anos, a pessoa está nova. 70 anos, o cara está bem. E passa muito pela inovação do setor farmacêutico. Sem dúvida, claro que tem qualidade de vida, prática de exercício, uma mudança de mentalidade, né? Mas é inegável que a tecnologia, o desenvolvimento de medicamentos de ponta ajudaram bastante esse aumento da expectativa de vida. Vocês têm um portfólio específico? Porque eu estava vendo aqui assim, sobre a decisão de investir em portfólio específico, como isso ajuda na gestão diária? Você fala portfólio de medicamentos, isso, né? Quando eu cheguei na Medquímica, há três anos atrás, a empresa era praticamente uma empresa de medicamentos genéricos.
Né? Medicamentos genéricos são aqueles famosos medicamentos que não tem marca comercial. Você chama o medicamento pelo princípio ativo. Genérico é importante? Pô, é importante pra caramba. Você aumentou a acessibilidade da população brasileira, você trouxe uma distribuição de medicamentos no território nacional muito maior. Mas isso por si só não pode sustentar uma companhia. Então a minha preocupação foi fazer a Mediquímica se tornar uma indústria farmacêutica propriamente dita. O que significa isso? Significa que ela atua em todos os segmentos do mundo farmacêutico. Então a gente tem medicamentos genéricos, mas a gente tem medicamentos isentos de prescrição, são aqueles que você chega na farmácia e você não precisa do balconista, você pega ali na prateleira. Tem medicamentos de prescrição, que são aqueles que você tem que comprar com a receita, e tem medicamentos que não são vendidos em farmácia, o que a gente chama de não varejo, são medicamentos institucionais, que você vende para secretarias de saúde, você vende para hospitais. Então, uma indústria farmacêutica, para se chamar indústria farmacêutica, tem que estar presente em todos esses segmentos, e hoje a Mediquímica está. Falando um pouco sobre gestão, como você lida com a pressão de manter uma empresa lucrativa em um setor de alta regulamentação como o farmacêutico? Pressão, quando a gente entra nesse mundo, eu também gosto de fazer comparações. É igual quando um médico decide ser pediatra ou intensivista. Ele já sabe que vão ligar para ele às 3 da manhã. Então dizer que não aguenta essa vida, que não gosta e tal, peraí. Você escolheu isso lá alguns anos atrás. Então, eu também escolhi isso, eu sabia, né? A pressão faz parte. Eu acho que a gente tem que dar a devida importância à pressão, né? Ou seja, ela funciona até o momento em que você quer que ela funcione. A partir do momento que você acha que ela está te fazendo mal, é você que tem que parar. Isso significa, às vezes, parar mesmo. Vou embora às 3 horas da tarde, não estou aguentando hoje, não estou legal, não estou mais afim, não estou rendendo. Cara, pega o boné e vai embora. Isso na Mediquímica qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser CEO. Não estou legal, vai embora. Amanhã é um novo dia, né? Então eu acho que essa é a melhor forma de você lidar com a pressão e não a pressão lidar com você. Você está no controle. Agora, ela faz parte. Ela te motiva, ela te desafia, né? Ela funciona como uma injeção até de desenvolvimento. Mas, como todo medicamento, tem que ter a dose certa, senão acaba fazendo mal. É isso aí. A próxima pergunta que eu ia te fazer, você já praticamente já respondeu, que é a importância da resiliência para um executivo em um momento de crise da companhia, né? É total, fundamental. Sem resiliência, a companhia quebra. Né? Porque, outra vez, eu não conheço ninguém, eu me incluo nisso, que já não tenha fracassado. O fracasso faz parte da carreira do executivo, né? Como é que a gente sai do fracasso? Aprendendo com o erro que gerou o fracasso, com resiliência. É você entender que o fracasso não significa que você é um mau profissional, que você jamais vai conseguir reverter a situação. Não, é entender com a resiliência que aquele cenário, por que aquele cenário te trouxe para um resultado negativo e o que você pode fazer para mudar aquele cenário. E a resiliência vai te dar essa estabilidade, vai te dar essa visão. Já pegando isso, quando você assumiu o papel de CEO na Mediquímica, houve algum processo de mudança na estratégia comercial? Aquele momento a companhia estava operando no vermelho e se essa mudança de estratégia ela definiu novas rotas. Como é que foi isso? Essa pergunta é muito legal porque ela vai envolver tudo que você já falou antes. Comunicação. Por exemplo, a companhia estava no vermelho e as pessoas não sabiam. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu falei, nós estamos no vermelho. As pessoas abriram um olho imenso, assim. Por quê? Porque recebiam o salário no dia certo, os benefícios estavam funcionando, então as pessoas, se não tem a comunicação certa, acham que está tudo bem. Então eu falei, não está tudo bem. Essa é a primeira coisa. Isso significa que vai ficar sempre tudo mal? Não. A partir do momento que você reconhece que não está tudo bem, vamos traçar um planinho para passar a ficar bem, né? E eu acho que comunicação foi importante, resiliência, a mudança. E aí quando você fala quase que o óbvio, se eu falo para você, André, a coisa tá ruim, não tá funcionando, você não tá tendo dinheiro no final do mês, vamos mudar isso aqui, as pessoas vão aceitar a mudança. É muito mais fácil. Eu acho que o grande lance de você tomar decisão e liderar é você fazer com que as pessoas tomem a decisão que você quer, por motivos óbvios, com racional, com explicação. Eu queria também aproveitar, pegando isso aí, você passou por uma outra grande farmacêutica, e qual foi o maior aprendizado ao consolidar essa outra empresa no mercado brasileiro? Na verdade, eu já passei por 7 grandes farmacêuticas. Posso comentar aqui o nome rápido? Pode, claro. Foi a Aspen Pharma, né? Isso, uma empresa que está no meu coração. Foram
13 anos. Você passou Glaxo também, né? Glaxo, Novartis, Merck. Todas elas têm um espacinho no meu coração. Sim. A Aspen, obviamente, um pouco mais pelo tempo de casa e porque lá eu me tornei CEO. Né? E é muito legal porque construir uma cultura leva tempo, né? Não é da noite para o dia. Então, na Aspen, em 13 anos, eu tive a oportunidade, junto com todo o time, de a gente, cada ano, tá dando um passo para frente para construir essa cultura. Ao ponto de que, depois de 13 anos, a gente quase se entendia por telepatia. Sabe? A gente trocava olhares e um já sabia, eu com os diretores, a gente já sabia o que o outro queria. Era um negócio assim, tipo casado há 50 anos. Sim. Você bate o olho, você sabe. Era assim, né? E isso é cultura. As pessoas sabem que cada um pensa, todo mundo rema na mesma direção. Você pode ter pontos de vista divergentes, e isso é o legal da cultura, de aceitar, mas, vamos conversar e vamos definir o que vai ser feito aqui, mesmo nós pensando diferente. Então, acho que foi isso. Eu acho que é a comprovação de que, com o tempo, você cria uma cultura, e a cultura é fundamental para o sucesso de uma empresa. Uma empresa sem cultura não tem sucesso. Essas experiências foram várias companhias grandes, né? A soma dessas experiências também muda a visão como líder, né? Porque você somou ali a visão de muitas pessoas e transformou a tua própria visão ali no caminho, muda muito, até porque cada empresa tem sua equipe, né? Eu não trabalhei com a mesma equipe em todas as empresas. E o líder, isso é uma outra característica importante, quem tem que se adaptar à equipe é o líder, não a equipe se adaptar ao líder. Esse é que é o erro que muitos líderes cometem. Eu sou assim mesmo e para trabalhar comigo, eu sou o chefe, tem que ser assim. É um erro tremendo. Para nós é muito mais fácil a gente se adaptar à equipe, seja de 10, 100 ou 1000 pessoas, do que 10, 100, 1000 pessoas se adaptarem a uma pessoa. É muito complicado. São muitas personalidades divergentes. Né? Então, eu fui ganhando uma bagagem muito grande depois dessa quase 30 anos de experiência. Eu costumo dizer, 30 anos de experiência não me fez melhor que ninguém, mas me fez muito melhor do que eu era. Bacana. Eu queria aproveitar, já com um cargo de tanta responsabilidade que você está e já passou, como é que você equilibra a tua vida pessoal e profissional com tanta responsabilidade e pressão? Quando você faz o que você gosta, o que você ama, facilita pra caramba. É verdade. E eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Completamente apaixonado. Eu curto. Né? Agora, isso não significa que o trabalho é a coisa mais importante da minha vida. Não é mesmo. O trabalho tá ali na número 3, número 4. Pra mim, que é a coisa mais importante? Cara, família, amizade, vida pessoal, saúde. Bem-estar. Eu acho que isso é muito importante. E isso tudo, se tá equilibrado, o trabalho rende pra caramba. Então, eu acho que a primeira coisa para equilibrar é o seguinte, você tem que fazer a pergunta. Você gosta do que você faz? Se a resposta é não, pera, vamos começar a repensar tudo. Se gosta, aí beleza, fica mais fácil. Isso significa que eu já não trabalhei sábado e domingo? Não, já trabalhei. Às vezes é necessário, isso não pode virar um hábito. Né? Mas eu acho que o ponto de partida que as pessoas têm que botar na cabeça é o seguinte, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Se é, mais da metade do caminho tá andado. Se não é, cara, repensa, dá para recomeçar o tempo inteiro. Vamos lá, muito boa a sua resposta, mas é isso. O que você enxerga como o maior desafio do setor farmacêutico para os próximos anos? Olha, são vários, né? Como você falou, é um setor extremamente regulado. É o único setor privado, por exemplo, que tem preços controlados. Você pode dizer, combustível tem preços controlados, mas ele é setor público, controlado pelo governo, né? Também. Eu acho que os maiores desafios hoje é você entender para onde vai a humanidade. Ou seja, quais são os desejos, qual é a tendência, porque a partir daí você pode antecipar potenciais doenças, novas pandemias. Uma coisa que está começando a ser falado agora, mas a gente já se preocupa um bom tempo, são com as superbactérias. A indústria farmacêutica mundial, ela não produz um novo antibiótico revolucionário há décadas. E o mau hábito de se usar o antibiótico, tô com o nariz entupido, tô com uma sinusite,
antibiótico. Você está criando verdadeiros monstros. Né? Você vê hoje muito mais pessoas tendo infecções hospitalares do que você tinha no passado. E existe até protocolos em alguns hospitais que você sai hoje muito mais cedo do que você ficava. O médico quer que você rapidamente saia daquele ambiente. Né? Então, eu acho que esse é um desafio para a indústria. A outra que já está avançando, que são os medicamentos biológicos. Né? É aquele medicamento que vai ser feito para o André. Né? É o mesmo comprimido que eu tomo, mas ele vai agir no André diferente do que age em mim. Ele vai entender a sua genética, o seu DNA, e ele vai atuar para você, da mesma forma como vai atuar para mim. Isso vai ser muito bom no avanço na luta contra o câncer, nas doenças degenerativas cerebrais. Eu acho que esse é o grande desafio. Mas respondendo em poucas palavras precisamos entender para onde vai a humanidade. E a partir daí fazer o nosso planejamento. Excelente resposta. É por aí. Os desafios acho que estão cada vez maiores, né? Apesar da tecnologia ter avançado muito. Enfim, a mutação também está muito dinâmica e cada vez mais desafiadora. Sem dúvida. Você mencionou que um gestor deve saber usar as qualidades de cada colaborador. Como você identifica e desenvolve talentos dentro da empresa? Essa pergunta eu não tenho a receita total. Eu posso usar a minha experiência, mas eu acho que cada líder tem o seu jeito. Eu acho que o fator experiência é muito importante. Né? A minha formação original é área comercial, área de marketing. Então, eu não preciso mais de 15 minutos para saber se eu estou diante de um bom profissional de marketing e vendas ou não. É diferente se você me apresenta um engenheiro. Eu consigo, porque não é a minha história. Mas com 15 minutos hoje, eu consigo identificar. Mas eu acho que tem um manualzinho básico que primeiro você precisa ver o grau de comprometimento da pessoa. Segundo, o grau técnico, a qualidade técnica, se ele preenche técnica, se ele tem condições técnicas de executar aquele trabalho. E eu acho que ambição também. Ambição é importante, sabe? Ambição é aquela coisa, o cara é porque a ambição às vezes ganha um lado pejorativo, né? Quando ela é muito exacerbada. Mas eu acho que capacidade técnica, nível de comprometimento e ambição, isso permite que você avalie se esse cara tem talento ou não. Eu acho perfeito, porque se aquele profissional não tem um mínimo de ambição, qual é o propósito dele de fazer avançar a área que ele está, né? Então, exatamente. É importante, sim. Quais são as suas principais estratégias para aumentar a rentabilidade de uma empresa, seja ela farmacêutica ou o que for? Olha, a primeira coisa, isso aí é uma frase velha pra caramba, que eu não sei de quem é, mas a gente já fala, despesa é igual unha, né? Tem que cortar todo dia. Verdade. Isso é mesmo. Eu tenho um exemplo, numa empresa que eu trabalhei, que quando eu cheguei, as despesas estavam extremamente descontroladas. E aí eu cheguei e falei, olha, até despesa de táxi tem que ter minha assinatura. Eu já era CEO. Até despesa de táxi tem que estar minha assinatura. Não é brincadeira não, de um mês para o outro a coisa caiu 80%. Porque o cara já pensa assim, caraca, esse recibo agora eu vou ter que mandar pro presidente. E se ele me chamar para explicar? Então você já começa a fazer as pessoas pensarem duas vezes. Né? Um outro exemplo muito legal disso, muito rapidamente, eu tinha uma despesa de 7 milhões. Ninguém conseguiu me explicar que despesa era essa. Ninguém. Eu conversei com todas as áreas, diretores, supervisores, ninguém me explicou de onde vinha essa despesa de 7 milhões. Eu falei, então beleza. Cortei um zero, a despesa vilhou-se 700 mil. Sabe quanto gastaram? 180. Então a primeira coisa cara, controla a sua despesa todos os dias, porque elas crescem. A segunda tem um plano e compartilha esse plano com todo mundo. Não adianta você ter um plano genial e você guardar segredo dele. Você não vai conseguir executar ele sozinho. Então você tem que ter um plano, e aí voltamos àquele papo, comunicação, que as coisas o tempo inteiro giram em cima de pilares. Tem um plano, está avaliado como é bom? Vamos lá, compartilha com as pessoas. Convença elas que o seu plano é bom e você vai ter uma equipe totalmente engajada. O que te inspira a continuar evoluindo após tantos anos de carreira profissional? Aprender e desafio, aprendizagem e desafio, né? O tempo inteiro eu aprendo. Cara, eu aprendo com a minha filha pequena, eu aprendo com meus filhos mais velhos, eu aprendo com o estagiário da empresa. Então, eu acho que o grande barato da vida, ou um dos grandes baratos da vida, é você estar em aprendizagem constante. E o segundo eu gosto de ser desafiado. Eu acho que eu sou um ser inconstante do ponto de vista
de resultados, né? Eu nunca tô satisfeito. Ah, pô, você é um cara insuportável. Não, eu reconheço os resultados bons. Mas eu sempre acho que pode ser melhor. E pode. É igual o recorde olímpico. Qual é o limite? A gente não sabe. Até hoje, depois de 100 anos de Olimpíada, os recordes vêm sendo batidos. Antigamente o cara corria 100 metros em 15 segundos, hoje está correndo em 9. É impossível correr em 8? Não sei. Da mesma forma que são os desafios nas empresas. A gente já fez de tudo. É impossível fazer mais. Será? Não sei. Eu acho que esse é o que me move, né? É provar que eu posso ser melhor que eu mesmo. E esse foi um dos motivos que eu troquei de empresa. Porque depois de 13 anos eu falo, será que eu funciono só nessa empresa? Ou eu consigo funcionar em outra? Então é o desafio. E o grande barato de estar num podcast como esse aqui, eu tô aprendendo pra caramba. Né? Você tá conversando com médicos, você aprende pra caramba. Então eu acho que é isso. Aprendizagem e desafio é que é a minha turbina pra seguir em frente. Muito bom. Você falou uma palavra aí, insuportável, e essa palavra é muito interessante. Eu tive aqui uma entrevista com a Júlia Campelo sobre mentalidade e ela pegou essa palavra que parecia negativa, né, insuportável, e transformou numa comunidade de mulheres insuportavelmente felizes, insuportavelmente vitoriosas, né? E aqui nós estamos no nosso podcast, que é o Poder. E aqui eu brinco também, vamos ser insuportavelmente poderosos no nosso dia, insuportavelmente poderosos no nosso movimento, né? Isso aí, transbordar, não caber dentro de si. Eu concordo plenamente com isso. Muito bom a nossa entrevista. Que conselhos você daria para jovens que estão começando as suas carreiras e sonham liderar grandes empresas? A primeira coisa é, não queira planejar tudo detalhadamente. Deixa a vida ajudar. Isso aí. Né? Agora, esteja preparado para quando a vida bater na sua porta. Então a primeira coisa é estuda. Cara, estuda muito. Ah, eu não quero fazer uma faculdade, eu não me vejo na faculdade. Não tem problema, só tem um plano B. Tem um plano B para continuar estudando, para continuar aprendendo. Não quer ir para a universidade? Eu falo isso inclusive para os meus filhos. Teve uma época que ele estava numa crise, pai, não sei o que eu vou fazer e tal, não sei se eu quero ir para a faculdade. Eu falei, tem problema não, tranquilo, só me diz então qual é o plano B. Mas você tem que estar preparado para a vida e para o mercado. Então a primeira coisa é, estuda. Da forma como você achar que é melhor, mas estude. O segundo é, dedique-se muito naquilo que você está fazendo. Muito. Quando eu falo dedique-se, não precisa ser 12 horas de trabalho. Podem ser 6, mas que sejam intensas. Que você se dedique, foque muito naquilo que você está fazendo. E por fim, voltando para outro pilar que a gente já tinha falado, cara, se importe com quem está à sua volta. Você vai precisar dessas pessoas em algum momento. É verdade. Vai precisar. Desde um operador de áudio a um gerente de restaurante, não importa a função, o grau, não importa. Todos são muito importantes para a sua carreira. Então dedique-se às pessoas também. Não esqueça disso. Fortalecer as conexões, né? As pessoas não são descartáveis. Né? Eu vou te dizer, os melhores empregos que eu arrumei foi network. Não foi agências, headhunters, nada disso. Foi network. Eu falo muito aqui no programa sobre o poder do network. Você falou uma coisa exata. O currículo, tem milhares de currículos ali a empresa recebendo. Mas as conexões, elas são muito mais importantes que o network, né? Que os currículos frios ali. Com certeza. E você, com o tempo e a experiência, um cara de mercado, se você indica uma pessoa, certamente a pessoa para quem você indicou esse profissional vai te dar crédito, porque, pô, se o André tá botando o nome dele nisso aí, essa pessoa, pelo menos eu preciso conhecer. Né? Então, a sua reputação é muito importante. Então, por isso que eu acho que o network é algo fundamental para o seu momento presente e para o futuro. Quais foram as principais mudanças que você viu no setor farmacêutico durante a sua carreira? Nossa, tantas, são quase 30 anos, né? 3, né? Mudou muito. Mudou a tecnologia de se fazer medicamento. Então, por exemplo, há 30 anos atrás, um comprimido levava 7 minutos para ser feito. Hoje ele é feito em 7 segundos. Né? Mudou a tecnologia dentro do medicamento. Dentro. Hoje você tem, como eu estava falando, medicamentos biológicos
né, que eles agem, eles leem exatamente o que aquele corpo que ele entrou tá sentindo. Né? Então eu acho que o nível de tecnologia mudou muito. Mudou também a forma, isso eu acho bom, a forma de lidar com os stakeholders, com os envolvidos no processo, médicos, farmácias, distribuidores. Está muito mais profissional. Né? Há 20 anos atrás, claro que é importante, nós somos brasileiros, a gente sabe que o fator relação pessoal é importante, a gente estava falando agora mesmo de network, mas as relações no passado, eu falo de relações comerciais, por exemplo, a gente sentava numa mesa para negociar e às vezes eu falava assim, pô, André, me ajuda. Me ajuda não é forma de negociar, me ajuda é papo de amigo. Sim. Então hoje o mundo farmacêutico está muito mais profissional, a gente tem muito dado para mostrar na mesa e que transforma todas as abordagens de uma maneira muito séria. Tá perfeito? Não, obviamente não, nenhum setor é perfeito, mas eu acho que a gente evoluiu muito em tecnologia, em nível de profissionalismo, treinamento de pessoas e absolutamente em identificar as potenciais enfermidades que podem assolar a população. Olha, eu vou te fazer uma pergunta aqui, mas antes eu vou tentar fazer uma outra que não está na minha pauta. A pergunta é, como você se mantém atualizado em um mercado que está em constante transformação? Mas antes eu queria te perguntar, você comentou aí sobre remédios, o que for, que biológicos, que eles entram e vão identificando... Fala um pouquinho disso, você consegue? Claro, vamos lá, é muito interessantíssimo legal. Isso. Esse é o futuro da indústria farmacêutica. Por exemplo, eu posso tomar um comprimido para gastrite e você vai tomar o mesmo comprimido. Só que você pode ter uma dificuldade de absorção desse comprimido no esôfago e eu não. Então esse comprimido ele vai se adaptar, ele vai liberar mais a substância fora do esôfago. E no meu caso, ele vai liberar no esôfago. Isso o comprimido ele vai entender, ele vai ser feito do seu DNA. É quase que um chip dentro de você. Ele vai tirar um raio-x e falar, olha, o André sente dor de cabeça, mas a dor de cabeça dele é no frontal, no córtex frontal. A dor de cabeça do Alexandre é atrás. Então eu vou atuar mais no frontal pro André e vou atuar mais atrás pro Alexandre. Mas é o mesmo comprimido. Só que ele dentro do seu corpo, ele vai ler o seu DNA e vai entender aonde está o seu problema. O que é legal nisso? Fora esses exemplos simples que eu dei, câncer. Câncer não é igual de ninguém. Então, eles vão começar a atuar no câncer que a pessoa tem, o João tem, a Maria tem. Porque hoje, às vezes, o tratamento é avassalador, a famosa quimioterapia, radioterapia, que você devasta o paciente. É necessário? É necessário, mas você devasta o paciente. Né? Você tem imagens de pessoas que passam por quimioterapia, fisicamente elas estão cansadas, elas estão abatidas. O desenvolvimento desses medicamentos vai preservar muito mais a qualidade de vida dessas pessoas. Eu achei fantástico. Eu não conhecia ainda esse tema. Já está em produção? Está em testes. Tem muita coisa em teste aí. Eu acho que nos próximos 20, 30 anos isso vai ser super normal. A gente está indo para um outro patamar, né? De com certeza. Cuidados com a saúde. Com certeza. O que você falou, cada um reage, o corpo reage de uma forma. E se o comprimido ou o medicamento tiver essa inteligência que vocês já estão trabalhando nela, fantástico, muito bom. Deixe seus comentários aqui, eu quero saber o que você acha disso. Pô, que informação boa, Alexandre. Então agora você me responde, como você se mantém atualizado em um mercado que está em tantas transformações? Olha, eu acho que hoje é muito mais fácil do que era há 20 anos atrás, porque a gente recebe de maneira avassaladora informação, né? Boa e ruim. Né? E para se manter atualizado no seu setor é a mesma coisa, tem tanta coisa na internet, tantos sites sérios que fornecem informações, então não tem jeito. Tem que ler, tem que buscar na internet, ler livros, eu acho legal pra caramba. Né? Você tem, hoje em dia tem muitos médicos, pesquisadores que publicam livros super interessantes, não é aquele livro maçante, só técnico, que você não consegue passar da página 2. Eu não sou médico, então eu preciso de uma linguagem mais tranquila, e você tem. Então, eu leio bastante, né? Seja livros físicos ou seja na internet. E participando sempre que possível de congressos, seminários, eu acho muito importante. A troca de informação é fundamental. O profissional hoje ele tem que estar aprendendo, aí desaprende, reaprende outra coisa, porque aquilo já não vale mais, tem que estar em constante
Estudo. Isso você falou. A verdade, ela hoje, brincando com o remédio, ela também tem prazo de validade. Isso. Não que ela fosse uma mentira, mas simplesmente porque a ciência vai evoluindo e vai mostrando novas verdades sobre aquele mesmo tema. Ah, então aquela verdade de 20 anos atrás era mentira? Não, ela era verdade para aquela época e para o nível de conhecimento que se tinha. Mas hoje mudou completamente, né? Hoje tem vários exemplos de... Simples, há 30 anos atrás, ninguém sabia que cigarro fazia tanto mal. Todo mundo fumava, era charme. Hoje em dia, a nova verdade é que você sabe o que faz o cigarro. E vai por aí. Bom, agora a gente vai entrar para um quadro que são as dinâmicas do poder, o poder em 40 segundos. E eu vou usar 20 segundos, você vai usar 40 segundos. Senhor. E vamos tentar... Aí, bom, vamos lá. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente na sua carreira? Olha... É difícil porque eu acho que o grande barato da carreira é o ganho de experiência e de aprendizado que só vem com o tempo, né? Mas eu acho que eu ouviria mais pessoas que eu não tinha afinidade. No início, para mim, grandes verdades vinham de pessoas que eu admirava ou trabalhavam diretamente comigo. E eu desprezava um pouco informações daquela pessoa, que eu não ia muito com a cara. Mesmo na empresa, eu não ia. E eu acho que eu perdi um tempo relevante porque recebi informações que eu não aproveitei dessas pessoas que eu não dava o valor correto. Bacana. Isso é uma verdade para muita gente. Me incluo nessa também. Qual hábito diário mais contribuiu para o seu sucesso? A disciplina... E horário, assim, por exemplo, eu não sou aquele cara chato que tem horário para beber água, horário para ir ao banheiro, horário para tomar banho. Mas eu tenho um planejamento do dia, então eu acordo sempre no mesmo horário, vou para academia todos os dias de manhã, termino mais ou menos na mesma hora, começo a trabalhar mais ou menos na mesma hora, sempre um espacinho de 15, 20 minutos, mas também das 6, 6:30, chega, encerra, vamos lá, tem vida depois do escritório. Então, eu acho que disciplina é super importante, assim, pra mim. Tem pessoas que funcionam, que produzem no caos. Eu conheço gente que produz no caos, né? E produz bem. Eu não consigo. Então, pra mim, a disciplina me ajudou muito a ser extremamente produtivo. Qual o maior desafio que você superou como CEO? Convencer as pessoas de que elas poderiam fazer melhor do que vinham fazendo há anos. A mesma coisa. Eu acho que esse é o maior desafio. Porque se você está chegando numa empresa nova, você está ocupando um cargo novo, existe muita descrença e muito desafio. As pessoas não vão aceitar da noite para o dia o que você está dizendo. E eu cansei de ouvir isso. Pessoas que eu passei a ser chefe falavam assim: o que você está me dizendo é que você quer que eu pare de fazer algo que eu estou fazendo há 10 anos? Eu falei, mas vamos lá, vamos sentar, vamos ver por que isso pode ser. Então esse foi o maior desafio. Foi 100% de sucesso? Não, teve gente que eu não consegui convencer, mas eu posso dizer que a grande maioria eu consegui mostrar que existia outra forma de ser produtivo, talvez melhor e com menos estresse. Vou fazer a próxima pergunta agora, que está bem conectada com o que você acabou de falar. O que você mais valoriza em um colaborador? Eu valorizo, primeiro, que ele tenha cuidado com ele mesmo, né? Ou seja, ele precisa gostar de si próprio. Se ele não gosta de si próprio, ele não vai gostar da empresa, não vai gostar da equipe, não vai nada, né? E aquilo que eu já tinha falado, eu gosto muito de pessoa comprometida. Gosto muito, sabe? Aquilo, conta comigo. Olha, eu não sei fazer esse negócio direito, não, mas me ensina que eu vou te ajudar. Eu acho isso assim, isso mexe no meu coração, assim. O cara com o coração aberto, né? O cara que, olha, reconhece que talvez não seja o melhor profissional para aquilo ali, mas fala, tamo junto, é o famoso tamo junto. Eu dou muito valor nisso. Legal. Se pudesse dar um único conselho para novos gestores, qual seria? Olhem suas pessoas, olhem suas equipes. Você precisa delas mais do que ela precisa de vocês. Verdade. Qual livro ou filme mais te influenciou como líder? Olha, livro, eu tenho um muito bacana, que não é como líder assim, porque ele não é técnico, mas foi uma biografia, eu gosto muito de biografia, chama Asas da Loucura. É a biografia do Santos Dumont. Recomendo. É fantástico, né? Fala de inovação, fala de resiliência, porque todo mundo duvidou que o cara ia voar, enfim.
E é um brasileiro, eu acho isso legal. E filme, eu não tenho filme, mas eu tenho uma série recentemente não, ela tá na última temporada, chama Sob Pressão, é do Globoplay, que ela é ambientada num hospital, com a Marjorie este ano, Júlio Mesquita, se não me engano. Enfim, só tem fera. Cara, e é muito bacana, porque tá muito próximo do meu mundo, mas fala tanto de pessoas, fala tanto de emocional, ao mesmo tempo que tem lá cenas que o cara tá cuidando do paciente, tem cenas de você estar discutindo crises emocionais. Eu gosto muito. Show de bola. Eu vou colocar esse livro aí do Santos Dumont na minha lista. Pode colocar, a melhor biografia que eu já li na minha vida. Qual foi o momento mais gratificante da sua carreira? Eu não tive um momento, mas é sempre quando você vê o resultado daquele esforço florescer e todo mundo se beneficiar. Isso é muito legal, porque, primeiro, você não fez aquilo pro seu ego. Você fez porque você acreditava que o coletivo ia melhorar. A empresa, porque um CEO, ele é coletivo, ele não é individual. Então, todo momento que eu vejo que aquele esforço, sangue, suor e lágrimas, resultaram em algo que todo mundo reconhece, putz, funcionou, cara, isso não tem preço. Eu acho que você falou tá muito ligado em melhor do que chegar na linha de chegada sozinho, é chegar na linha de chegada com o maior número de pessoas possíveis. Pô, com certeza. Claro, se chegar lá na frente com um monte de pessoas, melhor ainda. Mas chegar com esse grupo de pessoas, cara, isso é gratificante demais. Verdade. Qual é o maior erro que um executivo pode cometer? Tapar os olhos e os ouvidos pro que acontece à sua volta. Não ler os cenários. Eu acho que uma outra qualidade de um grande executivo é a capacidade de ler cenários. Porque ao ler cenários você consegue se antecipar o que vai acontecer. E a grande maioria dos executivos, ela é reativa. Verdade. O que te motiva a continuar liderando nesse cenário tão desafiante da indústria farmacêutica? Você já falou um pouco sobre isso, mas de uma forma bem breve. Eu acho que é isso, tá se desafiando mesmo e trazendo, dando seu exemplo de chegar com as pessoas na linha de chegada, trazer essas pessoas para esse mesmo desafio. E agora a gente está quase finalizando. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou como CEO? Outra vez não é só uma, mas é sempre quando eu tenho que demitir pessoas. Isso é muito ruim, porque eu sempre falo, quando você contrata uma pessoa, você não contrata só ela, você contrata a família. Quando você demite, você também não demite só ela, você demite a família. Isso é sempre muito difícil para o CEO, mas às vezes é necessário. É verdade. Você falou aí, é bem profundo e você contrata uma família. Sempre. Bom, a gente está chegando no final. Ah, que pena. Nosso podcast chama-se O Poder e eu queria te fazer uma pergunta central que eu faço para todos os convidados. Nesse momento da sua vida, o que é o poder para você? Olha, eu acho que o poder é algo que deve influenciar pessoas, empresas, processos de uma maneira positiva. Infelizmente, às vezes é influenciado de maneira negativa, mas o poder é algo que deve influenciar pessoas e companhias. Mas o mais importante é não seja obsessivo para conseguir poder e não fique deprimido quando ele for embora. Porque nem sempre ele vem, mas ele sempre vai. Então eu acho que esse é o grande lance do poder, você administrar ele de uma maneira muito natural. E não corre atrás dele não, ele vem. Alexandre, muito obrigado pela tua participação. A gente vou trazer aqui os desafios dessa indústria farmacêutica. Enfim, conhecemos aqui um pouco mais sobre a tecnologia e inovação que está acontecendo, como liderar pessoas, enfim, como sair de um início de carreira como atendente do McDonald's e ter a capacidade de evoluir sem parar, com prazer, felicidade, principalmente com propósito de carreira e com uma crença que você pode chegar muito mais longe do que você está nesse início. Então, Alexandre é prova viva disso. Obrigado por te receber. Obrigado a todos, até o próximo episódio. Muito obrigado, super prazer. Foi ótimo. Não deixe de deixar seus comentários aqui embaixo, Alexandre. Obrigado, André. Prazer. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.